Fala rapaziada, professor Flávio na área com o canal Matemática é o Papo, para você ficar embaçado na matemática, viu? Na aula de hoje vamos dar continuidade ao estudo de funções, beleza? Vamos ver funções associadas a gráficos. Aula super tranquila, super fácil, mas é interessante que você veja a primeira aula relacionada a esse conteúdo. Já está aqui no canal e eu também vou linkar nesse vídeo, entendido? Então vai lá assistir a primeira aula e depois volta aqui para a gente dar continuidade, fechou? Quem já assistiu, continua comigo, beleza? Então vamos lá. Vamos sistematizar o nosso conceito, vamos associar funções a gráficos, tá bom? Então vamos ter um gráfico aqui primeiro. Vamos primeiro analisar o gráfico. Não vamos entender que esse gráfico é associado à função. Então tem um gráfico. Esse gráfico aqui tem duas grandezas associadas. A primeira grandeza é a distância percorrida. Beleza? Show de bola? Distância percorrida. O segundo gráfico, a segunda grandeza é a quantidade de combustível que está disponível nesse tanque. Vocês percebem que pelo gráfico, à medida que a distância aumenta, que eu ando com o meu veículo, a quantidade de combustível vai caindo? E independente da distância que eu tenha percorrido, eu sempre vou ter uma quantidade de combustível associado a ele. Beleza? Então, por exemplo, imagina esse ponto aqui. Eu não sei que distância é entre 100 e 200. Está aqui, ó. E ele vai ter essa distância aqui. Ficou meio tortinho, mas acredito que dá para vocês entenderem, tá bom? Tem esse ponto aqui, ó, que é a distância associada, que é a distância associada a uma a distância associada à quantidade de combustível disponível nesse tanque. Show de bola? Então esse aqui é o meu gráfico, beleza? E aí vamos fazer algumas perguntas relacionadas a esse gráfico. Então, beleza, à medida que a distância aumenta, a quantidade de combustível cai. E importante, nesse gráfico, quando eu andar 500 quilômetros, se não tiver reabastecido meu carro, partindo de 50 litros de combustível, quando eu chegar em 500, eu vou ter quantidade de combustível zero. Então, a autonomia do meu carro são 500 quilômetros para 50 litros de combustível. É isso que o gráfico está me dizendo, beleza? Então, vamos tentar analisar esse gráfico com olhar de função. Como a função entende esse gráfico desse gráfico que foi disponibilizado aqui para a gente, beleza? Então, deixa eu voltar aqui. Tá aqui o gráfico de novo para ficar mais visível. Essa situação, na sua concepção, é uma função? Sim ou não? Pensa um pouquinho aí. É uma função? Quem respondeu sim está totalmente correto. É uma função, galera. Por quê? Olha essa distância percorrida aqui, ó. Essa distância percorrida que está aqui no eixo x, eu posso chamar de domínio da minha função, ou os valores dominantes da minha função. E os valores do combustível do tanque, aqui ao lado, que está associado ao eixo y, é o contradomínio da minha função, ou são os valores dependentes, que dependem da distância percorrida. Vocês percebem que a partir do momento que eu ando com o meu carro, dado uma quilometragem específica, até 500, obviamente, que é o limite que foi dado na minha função. Se eu tiver andado, por exemplo, 238 quilômetros, andei, eu vou ter uma quantidade de combustível associado a ele. Vai ter uma quantidade de combustível associado, dependente a essa distância percorrida. Show de bola? Além disso, dado uma distância, imagine que eu ando 457 quilômetros. Tem como essa distância ter duas quantidades de combustível distintas andando especificamente essa distância? Não. Então, a cada distância percorrida eu associo apenas uma quantidade de combustível. E dado uma distância percorrida, eu sou obrigado a determinar uma quantidade de combustível no tanque, tá bom? Então, fazendo essa análise funcional um pouco mais complexa, eu consigo verificar que, de fato, esse gráfico determina uma função. E essa determinação eu consigo gerar pares ordenados, galera. Então, aqui, ó, quando a distância percorrida for 300, quer dizer, ó, quando eu andar 300 quilômetros, qual vai ser a quantidade de combustível disponível? 20 litros de combustível disponível. Então, eu gero um par ordenado. Aqui está a minha dominante, 300. É como se ela estivesse no conjunto de saída da minha função. E aqui, a minha
dependente, lá no conta domínio, a imagem da minha função, vale 20. Show de bola? E para todos os valores aqui nessa reta, ó, qualquer ponto nessa reta eu consigo gerar um par ordenado. Eu peguei esses aqui já marcados porque eles estão marcados sobre o eixo certinho. Entendido? É uma função. Belezinha? Show de bola? Porque seguem as regras para ser uma função. Qual é a grandeza dependente da minha função? Para ficar fácil para vocês, sempre que eu tiver um gráfico de uma função e eu quero determinar a minha dependente, eu vou olhar para o eixo x. O eixo x é sempre a dominante da minha função. Entendido? O eixo x é a dominante. E o eixo y é a dependente. Em outras palavras, aqui é a imagem, na verdade, o contradomínio da minha função. E aqui é o meu domínio. Tá bom? Entendido? Vou botar só o desenho mesmo que ficou melhor. Então, aqui é o domínio da minha função. E aqui é o contradomínio da minha função. Entendido? Show de bola? Então, o contradomínio é sempre associado a dependente da minha função. É quem depende. Então, a quantidade de combustível que eu tenho disponível no carro depende do tanto que ele andou. À medida que meu carro anda, a quantidade de combustível vai cair. E aí está a minha relação de dependência. Entendido? Continuando. E aqui, galera, eu coloquei só a cargo de informação. Esse gráfico aqui, essa reta que determina a queda de combustível a partir da distância percorrida, ela é determinada por uma equação, uma expressão matemática. Ela está aqui, essa expressão. Ó. Nas próximas aulas, a gente vai aprofundar essas expressões em funções elementares. Não é o foco da aula de hoje, tá bom? Vamos ficar de olho no macete? Então, tem um gráfico de uma função, galera. Eu vou aplicar o teste da reta vertical. Uma curva no plano XY é o gráfico de uma função xx dx se nenhuma reta vertical corta a curva mais de uma vez. Então, tem uma curva aqui, ó, essa curva aqui em azul. Ela vai ser uma função quando eu passar uma reta vertical e essa reta vertical não tocar mais de nenhum ponto, tocar apenas um ponto. Cada uma das retas, de forma isolada, obviamente. Então, essa reta aqui, ó, toca apenas esse ponto. Não está bem reto, mas deu para vocês entenderem. Essa reta toca apenas esse ponto. Essa reta toca apenas esse ponto. E essa reta toca apenas esse ponto. Essa outra reta toca apenas esse ponto. Essa em azul aqui, que foi colocado em destaque, toca apenas esse ponto. Aqui esse e esse. Entendido? Quando isso não acontecer, quando qualquer uma reta que eu passe ao longo da curva da minha função toque mais de 2 pontos, em qualquer lugar distinto, significa que essa reta não é uma função. Olha essa reta, essa curva aqui, ó. Vou passar retas aqui nesses lados, estão vendo? Aqui, obviamente, tocou apenas um ponto, estão vendo? Só que quando passa daqui, ó, por exemplo, passei aqui, ó, tocou esse ponto e esse ponto. Passei uma outra reta aqui, ó, tocou esse ponto e esse ponto. E essa reta aqui azul em destaque, tocou este ponto aqui e este ponto aqui. Então, significa que essa curva não é uma função, porque ela toca 2 pontos distintos. Fazendo a interpretação de funções, significa que uma coordenada de x, lá da minha dominante, tem 2 correspondências em y. E quando isso ocorre, deixa de ser função. Entendido? Continuando. Deixa eu apagar aqui. Continuando. Agora é com vocês, galera. Então, pausa o vídeo um pouquinho agora e tenta responder essas questões, aplicando a técnica da reta vertical sobre a curva da função. Então, pausa. Pausou? Vamos responder junto agora. Vamos pegar a letra A? Então, qualquer reta que eu passar, assim, qualquer reta, ela tocar 2 pontos, deixa de ser função, beleza? Essa reta aqui, ó. Opa, ela tocou um ponto aqui. Tocou um ponto aqui, tocou um ponto aqui. Tocou mais de 2, né? Então não é função. Na verdade, já tem vários lugares que retas que vão passar vão tocar 2 pontos ou 3 distintos e vai deixar de ser função. Olha essa daqui, ó. Parece função, né? Passando retas aqui, ó. Ela vai tocar apenas um ponto da minha curva. Na verdade, só uma reta, né? Aqui também, ó. Só que quando chega nesse trecho aqui, estão vendo? Que ela sobe, que a nossa reta sobe paralela ao eixo x, eixo y, desculpa. Ela vai tocar infinitos pontos no eixo y. Se ela toca infinitos pontos, significa que não é uma
função, entendido? Porque ela toca pontos infinitos, pontos distintos, bem aqui, ó. Mais ou menos retinho, mas acho que dá para vocês entenderem. Não é uma função. Letra B, eu comecei a passar para a letra C, né? Letra B. Ó a curva passando em vermelho aqui, ó. Se eu passar infinitas retas, ó, ela vai ser uma função. Porque essas infinitas retas que passaram aqui vai tocar apenas um ponto, ó. Quando tocar o gráfico, toca em apenas um lugar. Então ela é uma função. E para finalizar, essa daqui, ó. Se eu passar retas aqui, quando eu passo retas, ela toca um ponto aqui, ó, e um ponto aqui embaixo. Um ponto aqui e um ponto aqui embaixo. Significa que não é uma função. Galera, percebam. Basta que eu passe uma reta, uma única reta sobre a curva. E se apenas uma vez essa reta tocar dois pontos ou mais pontos distintos, que é o que acontece aqui, ó, apenas essa reta vai tocar infinitos pontos. Mas é o suficiente para que não seja uma função. Entendido? Então é isso, rapaziada. Finalizamos o vídeo hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Curtem, comentem bastante, compartilhem, tire dúvida nos comentários, tá bom? Se possível, me segue no Instagram e compartilhe a palavra, tá bom? Canal Matemática ao Papo, finalizando o nosso maravilhoso e espetacular vídeo. Falou, galera. Falou, rapaziada.